Tô eu aqui pensando, quando é que eu devo procurar um psicólogo? Você já se fez essa pergunta? Eu tava aqui refletindo sobre isso. Será que todo mundo precisa de terapia? Não é todo mundo precisa de terapia. Ou aquele jargão de eu vou fazer terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia. Tem um outro meme que eu adoro, é o importante é ser pauta na terapia. Eu adoro isso. Ser pauta na terapia dos outros é o que há. Mas vamos lá, eu vou tentar refletir com vocês sobre algumas possibilidades para responder essa pergunta. Será que eu preciso de psicólogos? Uma delas é a questão de você ter excessos. Sabe, uma pessoa que bebe demais, fuma demais, assiste telas demais, tudo que é demais é sobra, é resto, é desperdício. Desperdício de energia, desperdício de vida. Observe quais são os seus excessos e o porquê que você desperdiça tanta vida. Essa é uma boa questão para você iniciar o seu processo de psicoterapia. Desenvolver o seu autoconhecimento. Saber o porquê que você faz determinadas escolhas. Por que você pegou o caminho A e não pegou o caminho B? Porque se você faz, eu sei que é errado e ainda assim faço. E eu não consigo controlar. A terapia é um caminho que te ajuda a responder esses tipos de pergunta. Terapia geralmente são questões que respondem outras questões, criando novas questões. É uma espiral de questões, mas que funciona, que tem efeito quando você faz com uma pessoa especializada, capacitada, estudiosa e principalmente ética. Então, cuidado com os coleguinhas que você encontra por aí. Procure psicólogos com referência, alguém que você conhece, que possa te dar uma boa referência de um psicólogo clínico. Caso você deseje informações, pode me perguntar, que eu tenho uma galerinha muito especial que está fazendo clínica de maneira eficiente e produtiva, tá certo? Uma outra questão que você também pode pensar, se você deve ou não, ou precisa ou não de um psicólogo, é entender que psicologia não é para sempre. Que muitas vezes você tem uma questão muito específica, que você chega no consultório clínico com poucos manejos, com algumas intervenções, você já tem resposta para aquilo que está te incomodando, para aquilo que está inquietando, e faz uma escolha assertiva e segue o seu caminho. A psicoterapia, ela tem início, ela tem um meio e ela tem meio. Não tem fim, Esther? Não tem fim. Porque o fim da psicoterapia é você ser o seu próprio terapeuta. É você conseguir ter o seu autoconhecimento, a gestão das suas emoções e a maturidade para lidar com as consequências de suas escolhas. Mas somos super-heroínas, vamos dar conta de tudo? Não. E a psicoterapia, ela pode ir e você pode voltar, porque nós somos processo. A psicoterapia, ela tem início, ela tem meio e meio, porque o fim não se interrompe ao fim da terapia. O seu psicoterapeuta, ela segue com você, seu psicólogo segue com você, com aquela vozinha, Esther, eu adoro quando os meus clientes falam isso, poxa, Esther, eu passei a semana toda ouvindo a sua voz. Aquilo ecoa dentro de você. Mas o mérito é todo do cliente que se implica nesse autoconhecimento, em se implica em descobrir, né, o porquê que ele se comporta de tal maneira. Um outro momento que é importante você buscar uma ajuda psicoterapeuta é quando você já não consegue fazer a gestão de suas emoções. Não existe emoção boa ou emoção ruim, emoção é emoção. O problema é que quando aquela emoção que deveria ser passageira, ela passa a ocupar um espaço muito maior, um tempo muito maior do que ela deveria. E aí você provavelmente vai precisar de uma pessoa para te dar um suporte. Então a alegria em excesso, ela se torna uma euforia, você perde o controle. A tristeza em excesso, ela vai para o lado patológico e acaba se tornando um processo depressivo ou outros transtornos dentro do aspecto da saúde mental. A terapia também pode ser um processo preventivo, né? Eu tô maluco para fazer terapia? Muitas vezes você faz terapia justamente para você não perder
alinha com a realidade. Então, você não deve procurar um psicólogo quando o seu estado já está crítico, quando você já perdeu o controle totalmente. Mas deve procurar um psicólogo quando as questões começarem a te incomodar, o nó da garganta, os dentes começarem a travar. E você perceber que sozinho é muito complicado lidar com algumas questões. Mesmo que você seja cercado de bons relacionamentos, de bons amigos, nada substitui um bom psicólogo clínico. Porque a relação não é de amizade, a relação não é de um desconhecido. A relação, ela é técnica científica. Ela tem afeto, mas ela tem propósito de te levar do caminho A para o caminho B. O caminho de um comportamento sem controle, de um comportamento inconsciente. Eu não sei por que eu faço isso, eu não sei por que eu estou sentindo isso. Eu sempre fui assim, agora eu estou assado. Ou ter que lidar com questões traumáticas, luto, perda de emprego, situações de doença grave na família. Tudo isso faz com que mobilize o seu estado emocional, de tal forma que às vezes você vai acabar perdendo o controle, se tornando uma pessoa mais áspera, se tornando uma pessoa mais calada, isolada. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso é uma sobra. E sobra é desperdício. Então, não desperdice sua vida. Se você tem dúvidas, se precisa de um psicólogo, o direct está aberto, os comentários estão disponíveis. Pode me falar que a gente faz o seu acolhimento. E se preciso for, te encaminhar para psicólogos que sejam referenciados. Um beijo e até o próximo vídeo.